Olá, Sexplorer! Seja muito bem-vindo ao podcast da Sexplore. Meu nome é Bruna Pacheco Fortes, eu sou psicóloga e sexóloga, e por aqui, nesse podcast, eu vou estar te levando pra gente mergulhar juntos no universo da intimidade e da sexualidade. E hoje eu vou estar falando sobre um assunto extremamente importante com vocês, que é a comparação feminina. Então, como que comparar a nossa imagem, as nossas conquistas, quem nós somos com outras mulheres pode de fato diminuir muito a nossa autoestima e impactar negativamente muito a nossa sexualidade e os nossos relacionamentos. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre tudo isso no episódio de hoje. Mas antes de eu começar a me aprofundar mais nesse assunto, eu já vou te pedir para avaliar esse podcast se conseguir. Cada avaliação significa muito para mim e para Sexplore. Então, se tu conseguir tirar um tempinho para avaliar, para compartilhar com outras pessoas e se inscrever aqui no podcast, já vou ficar extremamente feliz. E sem mais delongas, vamos para o assunto do dia, que é a comparação feminina. Então, o que é comparação feminina? Quando eu tô falando sobre comparação feminina, o que eu quero dizer? A prática de se comparar com outras mulheres é algo extremamente comum, que pode ter impactos na nossa autoestima e nos nossos relacionamentos mais íntimos também. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais das raízes dessa competitividade e como que a gente pode superar isso na nossa vida. Comparação feminina é o ato de medir o próprio valor baseado nas características, nas conquistas e na aparência de outras mulheres. E essa prática está presente há muito tempo na nossa sociedade e, como vocês podem imaginar, essa prática é extremamente amplificada pelas redes sociais e pela mídia de hoje em dia. A verdade é que desde a infância a gente é exposta a padrões de beleza que a gente é ensinada ao longo da nossa vida inteira, que a gente precisa atingir muitas vezes para receber amor e para se sentir digna de atenção do outro. E além desses padrões de beleza que foram impostos a nós, também existem diversos padrões de comportamento que todos nós seres humanos, acabamos sendo influenciados a seguir, mas nós como mulheres temos diversos padrões comportamentais que nos prejudicam, que são incentivados socialmente até os dias atuais. Por exemplo, o padrão de ser mais submissa, de aceitar, de não reclamar tanto para não incomodar a outra pessoa. Padrões que nos colocam numa posição abaixo do nosso parceiro. E a verdade é que quem sofre com a comparação constante vai ter uma baixa autoestima, não tem como a gente se comparar o tempo inteiro e não afetar a nossa autoestima, o nosso autovalor, a forma como nós nos enxergamos perante a vida e perante o mundo ao nosso redor. Isso vai impactar completamente os meus relacionamentos também, porque a minha autoestima, ela vai impactar a forma como eu me relaciono com a minha vida. Se eu tenho uma autoestima baixa, eu vou estar constantemente me sentindo inferior às pessoas com quem eu me relaciono, inferior às mulheres com quem eu convivo. E esse tipo de olhar acaba limitando as nossas relações com outras mulheres também, porque eu não consigo reconhecer o valor na outra pessoa, eu não consigo reconhecer a beleza, o mérito, as conquistas de outra mulher, sem me sentir diminuída por conta disso. Então, a gente trabalhar a comparação feminina nos abre para fortalecer as nossas amizades e as nossas relações com outras mulheres. Algo que na minha trajetória pessoal foi extremamente fundamental para mudar o padrão de relacionamentos amorosos que eu atraía, para mudar o meu nível de autoconhecimento, meu nível de satisfação num geral. Eu acredito que as minhas amizades com outras mulheres são um pilar extremamente fundamental na minha vida, que eu busco sempre nutrir de forma intencional, porque eu sei o quanto elas são importantes e essenciais para mim. Mas eu precisei trabalhar muito na minha relação comigo para mim conseguir nutrir essas amizades de uma forma verdadeira, para mim conseguir reconhecer a beleza, as conquistas de outras mulheres e não me sentir diminuída por isso, não me sentir ameaçada por isso. E a gente precisa começar a trabalhar principalmente no nosso autorreconhecimento.
Como que tu tem se reconhecido ultimamente, Deusa, na tua vida? Tu tem reconhecido os teus esforços, as tuas conquistas, os teus méritos? Ou tu constantemente olha para as conquistas das outras pessoas? Mesmo quando tu conquista algo que é muito grande, que é muito valoroso para ti, tu foca no que ainda falta. E a verdade é que a comparação feminina, ela tem uma raiz muito voltada para a atenção masculina. Nós mulheres fomos programadas muitas vezes para competir pela atenção masculina, pela validação, pelo olhar masculino, pelo desejo masculino. E a gente vê isso nos dias atuais de diversas formas diferentes. A pornografia, a forma como chega muito mais homens do que mulheres, nos coloca numa posição de objeto ali, né? E esse objeto parece que é algo que satisfaz muitos homens, pela visão que nós socialmente construímos em relação à sexualidade feminina. Ser um objeto para o prazer do outro acaba que é reforçado muito e constantemente na nossa sociedade. E se a gente enxerga outras mulheres dessa forma, e se a gente nutre esse tipo de pensamento, o que a gente está fazendo na prática é continuar cultivando esse tipo de olhar para nós mesmas como objetos. Cultivamos esse tipo de olhar também para outras mulheres como objetos. A comparação, ela vai criando muitas barreiras de insegurança e de desconfiança muitas vezes nas nossas relações. Não é nada incomum ter contato com mulheres que olham o celular do parceiro sem autorização, que se sentem constantemente ameaçadas pelas curtidas de fotos em redes sociais daquele cara, em fotos de mulheres de biquíni, de mulheres que mostram o corpo nas redes sociais, que é o que mais tem, né, gente? A gente sabe que, querendo ou não, se o capitalismo gira em torno de vender, o corpo feminino é o objeto, entre aspas, perfeito para fazer essa venda, porque é um dos objetos que a gente é mais ensinado a almejar, a desejar. A gente tem uma admiração muito grande para o corpo feminino, mas no momento, na nossa sociedade atual, ele está sendo posicionado como um objeto, como uma mercadoria, como algo que eu vou estar usando para agregar valor para aquilo que eu quero vender, ou para chamar a atenção para aquilo que eu quero vender. Eu vejo que essa posição é extremamente disseminada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ainda mais, com certas propagandas, com a forma como a gente posiciona as mulheres de forma geral na mídia. Então, existem muitas questões que estão por trás disso. Há muitos e muitos séculos atrás, quando se criou a ideia de casamento, na verdade, na época, o que aconteceu? O casamento surgiu como uma forma de separar as terras daqueles senhores feudais. Então, ao separar a terra, o casamento surgiu como uma forma de marcar aquela mulher como um pertence daquele homem. Não é mais visto assim o casamento, podem existir infinitas razões para um casal decidir tomar esse passo na sua relação, mas as origens históricas do casamento foram baseadas sim em propriedade e também em segurança. Na segurança que aquele homem buscava ao saber, ao delimitar que aquela mulher era dele e aqueles filhos que ela ia gerar seriam dele também. Então o casamento surgiu como posse. E desde essa época existiam critérios diversos que ao longo do tempo mudaram demais, que tornavam uma mulher atraente ou não, assim como tornavam um homem atraente ou não. Então isso existia para homens ou mulheres, tá? Mas nós mulheres sempre fomos posicionadas desde essa época com uma inferioridade em relação ao homem. Nessa época medieval, a mulher não era permitida entrar no templo quando ela estivesse menstruada ou quando ela estivesse grávida. Então era extremamente limitado e rígido a forma como uma mulher era tratada na sociedade, os direitos que essa mulher tinha. E querendo ou não, a gente foi sim aprendendo a competir umas com as outras, como receber atenção e receber validação e amor de um homem era algo que, meu Deus, era extremamente valorizado e ainda é até hoje, né? A gente associa muito essa realização romântica com plenitude, com algo que é indispensável para nossa felicidade.
Só que isso nos coloca numa posição de muita inferioridade perante o homem que não aprendeu o mesmo sobre relacionamentos amorosos, que aprendeu inclusive que o valor dele aumentava quanto mais mulheres ele se relacionasse. Vocês percebem a diferença e percebem a desigualdade na forma como a mulher e como o homem foram ensinados a se relacionar? E isso nos coloca numa posição de muita desvantagem nos nossos relacionamentos com outras mulheres também. Porque muitas de nós fomos escutando isso ao longo da nossa vida inteira. Ai, mas fulaninha tirou uma nota melhor do que tu. Ah, mas ciclaninha tá mais magra do que tu. Tu podia ser tão magra quanto fulaninha, tu podia ser tão boazinha quanto ciclana, tu podia tirar a nota 10 da Beltrana. Esse tipo de comentário é algo que todas nós escutamos em algum momento ou em outro na nossa vida. Não tem como a gente ser mulher e não ter tido comentários como esses. E sim, a comparação acontece também para homens, mas a forma como é feito para mulheres é extremamente nociva e tóxica para as nossas relações amorosas. E essa comparação acontece nos dias atuais de uma forma mais ampla, muito com a pornografia. Muitas mulheres internalizaram uma autocobrança absurda para desempenhar um sexo, uma performance na hora do sexo, que seja igual a uma atriz pornô, sendo que não é essa a forma que nós, mulheres, na grande maioria das vezes, vamos sentir o maior nível de prazer que a gente pode ter. A gente vai sentir de outras formas, às vezes não é uma forma que está representada pela mídia. Então eu vejo que isso pode ser extremamente nocivo para diversas áreas da nossa vida. Para os nossos relacionamentos amorosos, a comparação é o verdadeiro veneno que vai contaminando aquele relacionamento de dentro para fora, com diversas inseguranças, com muita desconfiança e às vezes também nos impede de ter a intimidade e o nível de comunicação e conexão que a gente tanto busca nos nossos relacionamentos. Ao longo da minha vida, eu também sofri muito com a comparação. Eu já me comparei demais com outras mulheres em relação à aparência, em relação a conquistas, em relação a habilidades, em relação a formas de ser e de se comunicar também. Todas as formas eu já me comparei. E todas as vezes que eu me perdi na comparação, nenhum momento isso me trouxe nenhum benefício. Em nenhum momento isso me agregou de alguma forma. Muito pelo contrário, me privou de reconhecer o meu próprio valor, me privou de me posicionar da forma como eu gostaria nos meus relacionamentos e naquela situação específica que eu estava vivendo, me podou de ser quem eu era, resumidamente. Eu vejo que a comparação nos tira de nós e nos coloca sempre na perspectiva do outro, ou tentando assumir a perspectiva do outro, porque a gente não tem como de fato saber o que o outro pensa, o que o outro sente, o que a outra mulher teve que fazer ou abdicar para ter aquela aparência, para ter aquela conquista. A gente só vê o resultado e se compara de forma injusta com o resultado final de outra pessoa, sem saber se a minha trajetória é a mesma daquela mulher. E de fato é impossível que seja, porque todas nós temos uma trajetória única e extremamente incomparável. Eu vejo que o reconhecimento é uma estratégia fundamental para a gente estar lidando de uma outra forma com a comparação. É nos reconhecermos. Reconhecer aquilo que eu fiz de bom, reconhecer aquilo que eu fiz além do suficiente, reconhecer as minhas habilidades, as minhas qualidades, os meus valores, as minhas realizações. Eu vejo que isso é essencial para a gente construir uma autoestima saudável e para a gente conseguir também nutrir uma visão de si positiva, porque é a nossa visão sobre nós mesmas que vai estar nos permitindo cair nesse papinho manipulador da comparação ou não. Porque esses pensamentos de forma automática vão surgir na nossa vida. Não é sobre a gente fugir completamente de sentimentos de comparação, de pensamentos automáticos que nos façam questionar: opa, será que eu sou tão bonita quanto ela? Será que ela é mais bonita do que eu? Por que alguém tem que ser mais e outra pessoa tem que ser menos? Por que eu me posiciono dessa forma nas minhas relações com outras mulheres? Por que eu não posso admitir e segurar a verdade de que nós duas temos belezas incomparáveis, que ela é linda,
mas isso não diminui a minha beleza. Eu vejo que quanto mais a gente se reconhece, quanto mais eu percebo aonde eu estava me escondendo de mim, mais eu consigo lidar de uma forma saudável e leve com esses pensamentos, às vezes de forma automática, que estão muito enraizados, né, gente? É a vida inteira que a gente está aprendendo a se comparar, que a gente está aprendendo a basear o nosso valor no valor das outras pessoas. Eu vejo que não vai ser da noite pro dia que a gente vai mudar esse tipo de pensamento, especialmente em situações que nos despertem alguma insegurança. É normal que venha um pensamento automático comparando o nosso valor com o de outra mulher, mas eu tenho uma escolha em relação a como eu vou lidar com aquele pensamento a partir dali, de não levar esse pensamento como uma verdade absoluta e de permitir que esse pensamento me direcione para as áreas da minha vida que eu me sinto mais insegura e perceber como eu poderia estar nutrindo a minha relação comigo para mim me sentir mais bonita. O que falta para mim me sentir mais bonita na minha própria pele? Será que é realmente algo externo? Ou será que vai além disso? Será que vai além do que eu vejo no espelho? E também se desdobra na forma como eu me relaciono comigo de forma diária, na forma como eu vou ritualizar momentos prazerosos ao longo do dia. A forma como nós nos relacionamos com nós mesmas vai moldar a qualidade da nossa vida e também vai nos tornar mais ou menos suscetíveis a entrar e permanecer em pensamentos de comparação que diminuem o nosso valor e que nos fazem constantemente questionar o nosso próprio merecimento. Então, algo inegociável para mim hoje é me reconhecer e tirar um momento de forma intencional para me conectar com o meu próprio prazer. Como eu falei muito no nosso primeiro episódio por aqui, ritualizando o prazer. Como que a gente pode trazer isso de forma prática no nosso dia a dia. E também existem diversas outras formas, né? Escrevendo para mim mesma, reconhecendo as minhas conquistas, parando alguns momentos para me celebrar, para de fato me conectar com aquilo que merece ser celebrado. E eu vejo que isso é algo que a gente acaba abafando muito nos dias atuais, por termos tantas demandas, por termos uma autocobrança excessiva muitas vezes, a gente não vai parar um tempo de forma intencional para reconhecer o que foi feito. Quando existe tanto foco no que falta fazer, eu não consigo parar para reconhecer o que foi feito porque eu sinto que isso é uma perda de tempo às vezes. E isso, de novo, nos afasta do nosso próprio valor, nos afasta da nossa confiança. Outra dica para lidar de forma mais saudável com a comparação é fazer um uso mais consciente das redes sociais. A gente sabe que as redes sociais estão aí para ficar e também trazem diversos benefícios para quem usa. Mas não tem como a gente negar os malefícios que causam também, a desconexão que às vezes a gente sente ao ficar muito tempo nas redes sociais e não se sentir próxima de quem está de fato perto de nós fisicamente. Meu convite para ti em relação a redes sociais é fazer uma limpa em relação aos conteúdos que tu consome por ali. São conteúdos que de fato estão somando, estão agregando na minha visão de mundo e na minha relação comigo mesma? Ou são conteúdos que constantemente promovem uma visão distorcida em relação à minha imagem, que me fazem me sentir constantemente na falta ou me fazem me sentir insuficiente? Se eu tô seguindo mais conteúdos que me façam me sentir insuficiente ao longo do meu dia, não é de se admirar que no final do dia eu vá estar me sentindo insegura, insuficiente e sem valor. Eu preciso estar consumindo conteúdos que me aproximem daquilo que eu quero para o meu dia a dia, que me aproximem da vida que eu quero viver e da relação que eu quero construir comigo mesma. E o tempo que a gente usa nas redes sociais é extremamente importante e valoroso nesse relacionamento que nós vamos construir com nós mesmas, porque a gente está sozinha muitas vezes quando a gente está nas redes sociais, né? Então, o que de fato os conteúdos que tu consome estão dizendo para ti sobre ti mesma, sobre o teu próprio valor e sobre quem tu é? Será que te lembram mais o teu valor? Ou será que esses conteúdos estão constantemente escancarando para ti a tua falta, aquilo que tu não tem, o corpo que tu não tem, o carro que tu não tem, a vida que tu não tem?
Será que eles te aproximam de achar o valor na tua vida hoje como ela é? Ou te afastam disso, te fazendo ficar perdida no meio da falta? Eu sei que a gente vive numa sociedade que vai estar constantemente escancarando aquilo que falta para nós, mas cabe a nós sermos sim mais conscientes em relação aos conteúdos que a gente está consumindo, porque eles têm um poder enorme, enorme de moldar a forma como nós vamos estar vivendo a nossa vida e visualizando a nós mesmas. Outra dica é praticar mais mindfulness, mais atenção plena no teu relacionamento contigo mesma. Seja ao sair do banho e se olhar no espelho, seja ao se conectar consigo a partir de uma prática de escrita terapêutica, seja lendo um livro, seja fazendo o que for, escutando uma música, dançando, que tu pratique mais consciência e presença nesses teus momentos, se relacionando contigo. Se permita sentir o prazer te invadindo nesses momentos. Eu sei que quando a gente está numa mentalidade muito voltada para a falta, para aquilo que nós ainda não somos, para aquilo que a gente ainda não atingiu ou conquistou, é muito difícil a gente parar um momento do nosso dia para sentir prazer. Até porque muitas vezes a gente não se sente merecedora de sentir prazer quando nós não somos bonitas o suficiente, quando nós não tivemos progressos profissionais o suficiente, quando eu não consegui desenvolver aquilo que eu idealizei que eu precisava desenvolver para que enfim eu me tornasse merecedora de prazer. E a verdade é que aquilo que tu fez ao longo do teu dia ou não pode impactar muitas coisas ao longo da tua vida, mas não impacta o teu merecimento de sentir prazer. Tu vai ser merecedora de sentir prazer em dias felizes e também em dias tristes. Principalmente, eu diria, nos dias tristes e mais difíceis. A gente precisa priorizar esse prazer intencionalmente, porque ele é sim um direito nosso. Ele é sim um direito teu. E de forma alguma vai diminuir as tuas entregas para o mundo. Muito pelo contrário, o prazer nutre a nossa entrega para os outros. Sentir prazer sozinhas nutre a minha autoestima e nutre a minha entrega nos meus relacionamentos com outras pessoas. Nutre também a minha autoestima no sentido de ter mais tempo para reconhecer as minhas capacidades, a minha capacidade de me dar prazer, que é algo que a gente acaba terceirizando muito como mulheres ao longo de toda a nossa vida também. E última dica, mas não menos importante, é sempre que surgir o pensamento automático, muitas vezes, da comparação, pega e se questiona. Aonde que eu tô me escondendo de mim mesma que eu não tô vendo o meu valor nessa área? Independente de ser em relação ao teu corpo, independente de ser em relação a conquistas, em relação a comportamentos, em relação a jeitos de ser, porque a gente compara absolutamente tudo. A gente compara até a forma de transar, gente. Então a gente vai comparar forma de falar, forma de rir, forma de gozar, forma de tudo. Seja o que for que tu começou a comparar de forma automática na tua mente, pega esse pensamento, não toma ele como verdade e questiona a si mesma. Aonde eu estou me escondendo que eu não tô percebendo o meu valor nesse momento? Eu sei que não é sempre que a gente vai conseguir fazer esse movimento, os pensamentos de comparação às vezes são esmagadores, às vezes não são controláveis e vão tomar conta de nós por inteiro. Mas sempre que eu conseguir tornar isso consciente e me questionar aonde que eu não estou percebendo o meu valor para precisar basear o meu valor no valor de outra mulher. Aonde que eu me perdi de mim para estar fazendo isso? Eu vejo que isso me resgata muito desse tipo de pensamento e me volta para mim. Traz o meu olhar de volta para os meus valores, para quem eu sou, para aquilo que me torna única. E de fato todas somos únicas. Só que a gente aprende a valorizar aquilo que já é conhecido, aquilo que já foi conquistado, aquilo que já é comum. E a gente não aprende a valorizar tanto aquilo que é único, aquilo que é diferente. Eu vejo que nos dias atuais isso está mudando. Cada vez mais a gente vê mulheres diferentes e únicas ocupando um espaço cada vez maior de fala e de destaque na nossa sociedade. E não é à toa,
porque aquilo que te torna diferente é aquilo que vai te tornar insubstituível. Aquilo que nos torna interessantes de fato não está presente naquilo que já é conhecido, mas está presente naquilo que nos torna diferentes, na nossa autenticidade. E quando eu me permito ver a mim mesma e a vida dessa forma, eu consigo fazer as pazes com essa relação tóxica que muitas de nós internalizamos ao longo de toda a nossa vida com outras mulheres. Do fundo do meu coração, eu desejo muito que tu consiga ter a coragem para reconstruir essa narrativa, para reconstruir esse olhar para consigo e para com outras mulheres também, porque eu entendo o quanto que isso prejudica a nossa vida em níveis tão subliminares e tão profundos que a gente não consegue nem ter uma dimensão. Mas ter confiança em si, em quem se é libertador. Ter amizades com outras mulheres que tu de fato ame e que tu queira no fundo do teu coração ver prosperar e serem cada vez mais lindas, sabendo que isso de forma alguma vai ser uma ameaça para ti, eu vejo que é aí que tá a nossa verdadeira liberdade, quando a gente de fato consegue se nutrir e se validar ao ponto de reconhecer o outro. É aí que a gente ressignifica a tal da comparação feminina. Hoje a gente aprendeu um pouco das origens e dos impactos da comparação feminina na nossa vida e discutimos algumas estratégias de como que a gente pode ressignificar essa comparação. Lembrando que cada uma de nós tem uma jornada única e especial. Tá na hora da gente começar a valorizar essa jornada. E assim como os movimentos mais significativos de nossa vida, não podia ser diferente. Esse é um movimento que deve sempre partir de dentro para fora. E eu espero muito, Deusa, que tu consiga ressignificar essa comparação aos poucos na tua vida. Conta aqui comigo e com a Sexplore para isso. Que a Sexplore é esse espaço realmente para te aceitar e acolher a tua história do jeitinho que ela é. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com outras mulheres, com pessoas que tu sente que precisam escutar esse episódio. Não se esquece de se inscrever nesse podcast e de deixar aqui também teu comentário, feedback, avaliação do podcast, que significa o mundo para nós. E para conteúdos mais aprofundados em relação ao universo do amor e do prazer, confere hoje o nosso aplicativo Sexplore, disponível hoje na App Store e no Google Play. Até o próximo episódio!